a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. É uma honra, uma alegria estar aqui hoje. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade de conhecer um povo tão sedento que veio aqui hoje buscar ao Senhor. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Eu tenho certeza que a sua entrada aqui vai promover da parte de Deus em sua direção um alinhamento de Deus. E isso vai te dar direção para muitas coisas, das quais você precisa fazer ainda este ano. Você acredita nisso? Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida do vosso pastor, pelo pastor dessa igreja, pastor Oswaldo de Oliveira. Deus abençoe sua vida, pastor. Deus continue lhe dando saúde, força, porque graça e carisma o Senhor já tem de sobra. Deus abençoe também a pastora Odete. Cadê ela? Loura, linda, toda bonitona. Ela faz de que não é, mas ela sabe que ela é. Estou brincando, pastora Odete. Deus abençoe a sua vida. Quero glorificar a Deus também pela vida do pastor Wagner, que é o pastor que me antecedeu, filho do Senhor, né? Eu quero louvar a Deus porque eu fico muito feliz. Eu acredito na formação da família sacerdotal. Isso é bíblico, é divino e é maravilhoso. Mas é bem da verdade que, em alguns casos, o filho do pastor precisa galgar um pouco mais, fazer às vezes até um pouco mais do que os próprios pais, para conseguir esse respeito, não pelo sangue, mas pelo labor, né? E a minha parte de dizer que fico alegre em conhecer o pastor Wagner é perceber que de verdade não só há sobre ele uma vocação sacerdotal familiar, mas uma vocação e uma escolha divina sobre a vida dele. Camila, quando é que você identificou isso, se você está conhecendo ele hoje? Primeiro, a Bíblia diz que aquele que é do Espírito tudo discerne, dele nada é discernido. Segunda coisa, quando eu percebi que ele preocupou-se em que toda a glória do culto seja para Deus. Oh, irmão, um pastor que não ama a Deus acima de todas as coisas não pode ser um pastor. Mas um pastor que ama a Deus acima de todas as coisas, de certo será um excelente pastor. E eu quero glorificar a Deus pelo pastor Wagner, pela sua família, sua esposa, seu filho. Louvar a Deus pela vida da irmã Manuela, que é a esposa do pastor Wagner, é a bonitona ali de tubinho vermelho. Eu não sei de que água esse povo bebe, mas eu vou levar uns 3 litros para casa antes de ir embora. Eita, povo bonito. E quero louvar a Deus também pela vida do irmão Luciano, que é líder da intercessão. Diga glória a Deus pela vida do irmão Luciano. Agora dê um aleluia pela vida da esposa do irmão Luciano. É uma honra estar aqui no ministério, numa conferência onde a pauta é intercessão. Hoje eu estava revendo algumas escritas antigas minhas. Pode sentar, diga graças a Deus. Os que têm assento podem assentar. Ou os que estão de pé vão dando glória. Cadê? Ah, o pastor Davis, o pastor já me apresentou aqui. Cadê o senhor, pastor Davis? Está ali ele é pequenininho, só que não. E ele é o pastor de Santo André. E é tão bonito ver um pai orgulhoso dos seus filhos, né? Ele está aqui dizendo, tipo assim, por o Davidson não ficar com o ciúme do Wagner. Como se, ele não falou isso não, eu que estou dizendo. Mas aquela coisa de pai, né? Olha, meu filho Davidson está ali. E eu sei também que é um homem muito honrado. E é uma alegria, e já vi que a igreja de Santo André é uma igreja animada, alegre, para cima. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Eu estava revendo algumas pautas, algumas coisas que eu escrevi sobre a minha própria vida. Vez ou outra é bom você escrever alguma coisa sobre si mesmo, porque aí o tempo passa e você volta lá naqueles manuscritos. E aí você percebe como você mudou, o que você não mudou e aonde você precisa retornar. E uma das coisas que eu estava olhando hoje, acredito que não por coincidência, é que numa ocasião onde uma revista tinha feito uma entrevista comigo, algumas perguntas foram elaboradas e eu tive liberdade para responder sem limite de linha. E aí uma das perguntas foi, qual era o meu sonho? São muitos, nunca ia caber em linha nenhuma porque é muita coisa, eu sonho muito.
Eu costumo dizer que a sorte de José é que ele veio antes de mim, porque se ele vem depois, ele não entrava mais. Que não ia ter para mais ninguém, porque eu sonho muito mesmo. Mas um dos meus sonhos que estavam ali, e eu continuo sonhando isto ainda, é que quando me foi perguntado qual era o meu sonho, eu disse, um dos meus sonhos é conseguir orar melhor do que prego. É conseguir orar mais do que prego. É ter mais vida de quarto do que vida de púlpito. Isso é uma realidade, eu estou falando isso aqui sem falsa modéstia, porque a gente está numa conferência de intercessão. E é muito propício que nós aprendamos a admirar e colocar em mais alta estima aquilo que realmente tem maior valor. E relacionamento com Deus é o que tem mais valor acima de todas as coisas. Dá uma olhada para quem está do seu lado, diga para essa pessoa, que bom que você veio. Olha para ela e diga, ore mais. Fala para ela, Deus te trouxe aqui para você orar mais. Diga, Deus tem te provado para você orar melhor. Vamos aí reciclar nossa vida de oração, né? Eu me lembro, glória a Deus. Se é para aplaudir, aplaude todo mundo junto com vontade. Isso. Nada de palma michuruca na igreja. Eu me lembro que correndo atrás de ter uma vida de oração, coisa que eu faço até hoje, porque nada facilita você para ter vida de oração. Nada facilita você para ter vida de oração. Por ser um quesito altamente espiritual, você pensa que precisa criar um clima para orar, né? E é bem verdade que tem oração que a gente faz que é tão boa, tão boa, tão boa, tão cheia do Espírito Santo, que a gente coloca palavras na nossa boca que reconhecemos que não foi nós, foi o Espírito Santo que nos deu uma palavra de oração. É tão verdade que em dias como esse, de orações profundas, elevadas, sinceras, verdadeiras, quando a gente termina de orar, a gente nem sabe fazer falsa modéstia. A gente levanta dizendo, mano, hoje eu orei. Meu Deus, que oração! E aí se alguém perguntar assim, diga aí, como é que você orou? Você diz, olha, eu nem sei orar de novo assim, porque foi o Espírito Santo que colocou essa oração. Às vezes, a gente tem muita vontade de orar. Não sei se aconteceu com você. Às vezes a nossa alma é arrebatada por uma necessidade louca, insana, de dobrar o joelho em qualquer lugar, qualquer hora. A alma clama, sedenta, dizendo, ore agora, ore já. E não precisa ser algo para promover livramento ou libertação para alguém. Uma necessidade do Espírito, né? Da intimidade, da comunhão, da saudade da presença de Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Isso é maravilhoso. Inclusive nessa hora, uma vez que não é sempre, quando acontece, pare o que você estiver fazendo e vá orar. Porque tem dias que o céu está de bronze. E tem dias que a gente não sente a mesma coisa. E são orações como essas que colocam cumbuca de reserva para a gente suportar dias maus. Agora, para adquirir vida de oração, isso independe de vontade e de momento. E numa época dessa, onde eu estava buscando fluxo de oração, porque meu sonho é ter fluxo de intercessão. É aquele povo que dobra o joelho achando que orou 20 minutos e orou 2h30. Meu sonho. E eu, buscando isso com uma mulher que ora muito, cheguei para ela e disse, irmã Ângela, eu quero ser uma mulher de oração como a senhora. Mas eu não tenho vontade de orar o tempo todo. E eu disse para ela, ela disse, mas você quer ter uma vida de oração? Eu disse, sim, eu quero. Mas como é que eu faço quando eu não tenho vontade de orar? E ela me disse, ore sem vontade. E aquilo virou uma chave na minha vida. Compreender que oração não é sentimento, é hábito. Compreender que vida devocional não depende de momento. Você só vai para o trabalho quando você sente de ir para o trabalho? Liga aí para o meu chefe, diz que hoje eu não vou não, porque hoje eu não senti de ir para o trabalho. Você faz isso? Não, porque é um dever, é um hábito, sim ou não? Sim. Mas por que na prática da oração a gente acha que tem que ser um sentimento? Você quer ver? Às vezes ficamos sem orar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4. No 5º dia o coração está clamando por orar. Você está se sentindo mais desviado da casa mesmo sendo crente.
Só que você não ora. Por quê? Porque está sem orar? Não, porque já está com vergonha de ter ficado tantos dias sem orar. E com isso vamos desenvolvendo o mau hábito de não orar. Como pode ser um crente e não orar? Como você mora dentro de uma mesma casa, sem falar e sem se relacionar com as pessoas que estão ali, assim é a nossa vida com Deus. Deus nos trouxe hoje aqui e Ele está dizendo, você precisa orar mais. Você precisa orar mais. Dá uma olhada para quem está do seu lado e diga, Deus está te provando para você orar melhor. Diga para essa pessoa, de vez em quando, você não sente Deus, que é para aprender a orar sem sentir, porque oração não é sentimento, é hábito. É hábito. Oh, aleluia. Aleluia. Que bom que você veio. Já orou hoje? Não responda. Mas faça isso ainda hoje. Aqui, Deus é Deus para todo mundo. Na sua casa, Ele quer ser Deus só para você. Entende a diferença? Quem entendeu, diga amém. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê a moça que estava tirando foto? Você já tirou uma foto minha com essa jaqueta? Não precisa tirar outra não. Já tirou? Já? Que bom, porque é tão calor. E eu queria assim chegar arrumadinha, sabe? Você sente quando a igreja é bonitinha. Aí você fala, não, peraí Deus, deixa eu me ajeitar aqui. Mas dura pouco. Irmãos, eu trouxe alguns materiais, se vocês desejarem adquirir. No final do culto, eles estarão disponíveis aonde, Raquel? Lá na entrada, lá fora. No caso, na saída, que é o mesmo lugar da entrada. A diferença é de quem vem e de quem vai. No seu caso, saída. Se você sair pela porta principal, nosso estande de vendas vai estar lá fora. Todas as vezes que você adquire qualquer um desses produtos, você está entrando com a gente no campo missionário, em alguns projetos de base, que o Senhor tem nos confiado, o investimento monetário dessas bases aqui dentro do Brasil. Norte, Nordeste, extremo norte do país, sertão da Bahia e coração do Amazonas. Nos nossos primeiros 9 meses, porque nós já investimos em missões há alguns anos. África, Bolívia, em outras regiões e em outros países. Mas nos últimos 2 anos, Deus nos deu uma visão de investimento somente em território nacional. Foi uma direção que Deus nos deu para esse tempo, sobre a palavra que diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o tempo é propício para esse investimento nesses projetos de base. E nos primeiros 9 meses dessa direção que Deus nos deu, nós tivemos notícias de que uma aldeia inteira, sem que a cultura deles fosse vituperada para que o evangelho fosse ali pregado, uma aldeia inteira chegou ao conhecimento de que Jesus Cristo era o Senhor, sem que nunca antes na história da hereditariedade daquele povo, o nome Jesus havia sido mencionado. Nunca. Veja, não é só obra do Calvário, não é só obra da redenção, o nome Jesus nunca antes havia sido mencionado ali. Então você vê como dá para fazer missões bem pertinho da gente. Quando você adquire algum desses produtos, você entra com a gente em alguns desses projetos de base, nas regiões que eu acabei de mencionar aqui, tá? Fora que são roupas bem bacanas, tem uma galera aí que veio de uniforme, veio de caravana montado aí, ó. E tem esse aqui hoje, que é o vestido fé, azul bebê, todo com a fé no rosa pink, para as irmãs, né? E tem o mesmo modelo, só que variando a cor no cinza, com o fé em vermelho. Colocou um tênisinho igual as irmãs estão aí, derruba 10 anos em qualquer idade. Por isso que elas já botam com tênis, porque você olha, você fala, será que tem 30? Tem 40, mas ninguém diz, botou o tênis e o vestido, derrubou 10 anos. E tem essa outra também aqui, essa bata muito bacana, que é toda no cinza e no preto, cravejado de prata,
com um leão dentro da cruz. É um símbolo muito forte para nós, tanto a cruz quanto a tipologia do leão, e a gente uniu os dois. Mas uma das coisas que eu mais gosto nessa bata é que ela é cinza no tronco e com o braço cortado em faca, todo no preto. Camila, e daí? Daí que esse efeito afina o tronco, e afinar o tronco é de Deus. Fica fininha. Então, no final do culto vai estar disponível, se você desejar adquirir, com a pastora Raquel, que está me ajudando. Tá bom, pega aí. Cuidado para não cair, hein? Não estou com essa unção toda, não. Jeremias, capítulo de número 13, foi a palavra que o Senhor confiou ao meu coração para esta noite. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 13. Quem achou, diga amém. Glória a Deus, verso 1 em diante. Diz assim o texto sagrado: assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E eu fui e comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então me veio a palavra do Senhor por segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e vai agora ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E eu fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E ao fim de muitos dias, diga comigo, muitos dias. Está fraco, diga muitos dias. Ao fim de muitos dias, disse-me o Senhor: vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei que escondesses ali. E eu fui ao Eufrates e cavei, diga, cavei. Diga de novo, cavei. Cavei e tomei o cinto do lugar onde eu havia escondido, mas o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Somente até aqui, e você não diga amém, diga misericórdia. 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 Você entendeu o texto? Você leu comigo o texto? Percebeu que esta palavra manifesta um pouco da ira de Deus? Quem percebeu isso, diga misericórdia. 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 O profeta Jeremias, ele é um profeta que antes de transitar no período do cativeiro, o período mais tenebroso que a nação de Israel viveu, o pior cativeiro, o pior martírio que se há registrado, desde os dias do Holocausto, o pior de todos eles, foi o cativeiro babilônico. Deus entregou, Deus não protegeu, Deus não aliviou, Deus levantou um inimigo. E que força tem um inimigo que Deus levanta? Deus levantou um inimigo para ir de contra ao seu povo, e não foi por muro nem escudo diante do seu povo, mas os entregou diante do inimigo, para ser provado. E o que é que manifestou a ira de Deus em tão grande escala? O que foi que ocasionou, o que provocou o Todo-Poderoso para que algo tão terrível como isto acontecesse ao seu povo? Foi o pecado da idolatria. Qual foi o pecado? Idolatria.
O Senhor já havia entregado uma palavra de ordem por intermédio do seu servo Moisés ao seu povo. Estabeleceu leis, estabeleceu regras, não porque queria limitar, cercear o seu povo, mas porque queria abolir da sua mente a filosofia de escravo, a cultura de escravo. Lembre-se que este povo estava na terra do Egito, aprisionado há mais de 400 anos, ou datando 400 anos. Eram filhos nascidos de filhos, e filhos, todos eles sendo escravos. A cultura do escravo, ela é tão forte, que mesmo depois dele ser livre, não consegue ser liberto. Porque as maiores cadeias, você sabe disso, não são aquelas que nos amarram do lado de fora, são aquelas que nos aprisionam do lado de dentro. Lembra apóstolo Paulo, preso do lado de dentro, livre na mentalidade, e ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus, ninguém prende. E estando de dentro do cárcere, constituiu doutrinas, estabeleceu leis, regras, das quais, ainda que hajam divergência entre teólogos nos nossos dias, todos eles concordam com uma diretriz que diz que, se por uma desgraça toda a Bíblia Sagrada se perdesse e só se sobrassem as cartas paulíneas, elas seriam o suficiente para que a igreja subsistisse em fé, doutrina e salvação. E você sabe que grande parte desse compêndio foi feito dentro de cárcere. Veja, as mãos estão amarradas, mas a mente está liberta, o coração está livre. Nenhum carcereiro do lado de fora é pior do que nós mesmos quando nos tornamos carcereiros de si próprios. Então esse povo foi escravo durante muito tempo. Você não quebra uma mentalidade de prisão do dia para a noite. Então, na verdade, quando o Senhor estabeleceu leis e regras, ao contrário do que uma grande maioria pensa acerca da reforma protestante, do cristianismo, do evangelho e da eclésia, as leis, os critérios, as regras estabelecidas para nós, quanto povo de Deus, não são para nos aprisionar, mas são para que nós entendamos que uma vida que constitui em liberdade verdadeira também precisa aprender a respeitar limites. Liberdade que não tem limites não é liberdade, é libertinagem. E libertinagem nunca fez um homem livre, sempre fez do homem um anarquista. E uma sociedade não sobrevive debaixo da anarquia. Uma sociedade não sobrevive sem regras. Uma sociedade não sobrevive sem limites. Se você está duvidando do que eu estou dizendo, está achando que eu vim aqui trazer filosofia barata, saiba que eu estou diante do texto sagrado. Mas se ele não é o suficiente para você, olhe para a sociedade e me diga onde estão os homens que não obedeceram às regras. Não podem conviver em sociedade. Você conhece, até mesmo dentro do nosso país, gente que a gente achou que jamais seria atingido pelo poder, porque estava munido de dinheiro, munido de autoridade, munido de todo privilégio humano, está vendo o sol nascer quadrado, tendo 15 minutos de sol, porque a regra é para todos. Para todos. Se você quer que o seu filho seja livre, você ensina ele a ser um cidadão de bem, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se você quer que ele tenha educação, se você quer que ele tenha o próprio carro, se você quer que ele exerça a profissão que o seu coração escolher, se você quer que ele seja feliz, você não educa ele dizendo sim, você educa ele dizendo não. Então não me diga que as regras que Deus impôs foi para oprimir o povo, mas foi para libertá-lo. Para que eles pudessem conviver em sociedade, para que eles compreendessem que os limites são termos que dão ao outro o direito e a liberdade de se expressar tanto quanto eu posso me expressar. Então, se você olhar os mandamentos, você vai ver que a maioria dos mandamentos são vias de regra estabelecidos por não, sim ou não? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho e não. Isso me lembra a adolescência. Antes de eu dizer mãe posso, antes dela saber o que, ela já dizia não. Mas a senhora nem deixou eu terminar de falar, mas é não, está de castigo. Mas não.
E se você nunca teve um homem para te dizer isso, hoje você tem um povo doutrinado por Deus que vai poder te dizer isso. Dizer o que, Camila? E quando a gente olhava para a mãe como poder de argumentação, de defesa, tentando dizer, mas a mãe do fulano deixou fulano, mas a mãe do Beltrano deixou Beltrano, porque todo mundo pode fazer. Pois é, meu filho, e aí a mãe abria a boca e dizia, mas você... Não é todo mundo. Então você vai ver que o caráter das pessoas de bem, das pessoas que exercem alguma proeminência na sociedade, não foi construído com permissividade. Arrebenta-se contra a lei da palmatória. Fala que se você levantar um dedo contra seu filho, é para ele ligar para o conselho tutelar. Esses dias eu estava na América, crianças de 7 anos ligam para o 9111, depois de ter batido na cara do pai e da mãe, porque o pai não deixou fazer isso ou aquilo, e a polícia vai lá na frente, praticamente impelir o pai ou a mãe para averiguar a situação. Então, cerceados estão no seu controle educacional, sobre a justificativa de que isso é para fazer ser humanos melhores. Se isso é verdade, porque parece que de vez em quando tem gente criando bicho ao invés de gente. Na verdade, isso se dá muitas vezes porque está faltando regra, está faltando imposição de limite, e pela culpa de uma ausência, alguém não tem coragem de dizer não para tentar compensar uma ausência pelo trabalho, pela viagem, seja lá pelo que for. Só que Deus não é um pai ausente. Repita após mim que eu quero saber se você está comigo. Deus não é um pai ausente. E se tem alguém com liberdade para dizer não, é Deus. Deus diz não. Deus diz não. E Ele diz não e continua amando. E Ele diz não e continua ensinando. E você pode atribular teu pai, pode atribular tua mãe, pode atribular teu pastor, pode atribular o pregador, pode atribular o teu marido. A Deus ninguém atribula, só porque Ele disse não. E se Ele disser não, é não. Então, quando o Senhor lhe entregou as regras e impôs os limites para que esse povo pudesse aprender o que era liberdade de verdade, uma das coisas que Deus disse foi, não adorarás a ídolos constituídos por mãos de homens. E Ele vai dizer o porquê. Um Deus como o nosso Deus não precisa dar motivo de por que nos fala. Mas Ele é tão justo que fala a si mesmo. Não adorarás ídolos constituídos por mãos de homens, porque tem boca, mas não falam. Ouvidos, mas não ouvem. Pés, mas não caminham. Mãos, mas não apalpam. Pelo contrário, antes eles precisam ser carregados por aqueles que foram criados. O que Deus está dizendo? Vocês não vão adorar, sendo criatura, aquilo que vocês criaram, porque que Deus é esse que depende da criatura para existir? Então presta atenção. Quando Deus determina essa ordenança, Deus não está fazendo isso porque tem necessidade de se autoafirmar como Deus. Deus não precisa se autoafirmar como Deus. Deus não precisa da adoração do homem para nada. Quando Deus decidiu ser adorado, não criou o homem. Quando Deus decidiu ser adorado, criou os anjos. Os anjos adoram a Deus como Ele deseja ser adorado. Eles não comem, não vão no banheiro, nem trocam o turno. Desde que foram criados, estão ao redor do trono e adoram a Deus com a canção que Ele deve ser adorado. Uma adoração espontânea, porém real. Eles dizem continuamente, e nós repetimos isso várias vezes na igreja: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Tem um versículo que... Tem uma canção, eu não sei nem se é canção ou se é um pedaço da ministração, mas um pedaço da canção ou ministração diz assim: o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? Diga para mim, Deus é bom, sim ou não? Mas eles nunca cantaram, tu és bom, e toda a terra está cheia da sua bondade. Diga para mim, Deus é justo, sim ou não? Sim. Mas eles nunca cantaram, tu és justo, e em toda a terra se manifesta a tua justiça. Verdadeiramente Deus é bom, verdadeiramente Deus é justo. Também poderiam ter dito, tu és maravilhoso, e toda a terra está cheia das tuas maravilhas. Mas eles não cantam isso. Mas Deus é maravilhoso, sim ou não? Mas não dizem que Deus é maravilhoso. Deus é bom, mas não dizem que Deus é bom. Deus é justo, mas não dizem que Deus é justo. Porque o que eles veem em Deus quando adoram é aquilo que possui Deus, e Deus possui, que é a sua santidade. A adoração, para ser verdadeira, tem que ser espontânea. Quem está acompanhando, diga amém.
Então os anjos não são obrigados a adorar a Deus dizendo que Ele é santo. Eles poderiam adorar com espontaneidade. Camila, eles não são obrigados a adorar? Não, por mais que tenham sido criados para a sua adoração, não são obrigados para adorar. Se houvesse obrigatoriedade na adoração, Satanás não tinha dissuadido até essa parte dos anjos que estão lá. Saíram por consciência própria. E os que ficaram, ficaram por liberdade própria. E vendo que Deus é tantas coisas, diante do que eles veem, não dizem que Ele é maravilhoso, não dizem que Ele é bom, mesmo que Ele assim seja. Eles utilizam todo o tempo da eternidade para dizer que Deus é santo. Isso estabelece um critério para entrar no céu, e Deus vai estabelecer esse critério quando coloca as regras para o seu povo, deixando muito claro, irmão, o céu não entra quem é bom. No inferno quem é bom entra também, no céu não. Vai entendendo aí? Camila, você está dizendo que não é para eu ser boa? Não, você tem que ser bom, sim ou não? Sim. Mas o que eu estou dizendo é que o critério que te dá acesso ao céu não é bondade, não é caridade. Ai, Camila, eu sou tão misericordiosa. Camila, eu ainda não entreguei a vida a Cristo como meu Salvador, mas eu tiro a roupa do corpo para dar ao meu próximo. Pode tirar a roupa do corpo, pode tirar a comida do armário, pode ser caridoso, pode ser obediente, pode ser justo, pode ser maravilhoso, pode ser uma pessoa maravilhosa. No céu só entra se for santo. Então não vem para cá dizer que a salvação, uma vez conquistada, não deve ser por nós exaltada, edificada, glorificada, através das nossas atitudes e de todas as nossas obras. Compreendendo que este povo era um povo separado, compreendendo que este povo era um povo santo, Deus não queria mistura. E se isso ofende o teu ecumenismo, coma menos. Se dizer para você que Deus não é socialista te ofende, estás adorando o Deus errado. Não, Ele não é socialista. É ditador? Também não. Também não. Não é um Deus ditador. É um Deus de liberdade. É um Deus que só aceita rituais se forem coerentes com o coração. Agora, é um Deus que com Ele ou é ou não, ou é sim ou é, ou é santo ou é profano, ou é limpo ou é sujo, ou é puro ou é imundo. Não tem média com Deus. Olha para quem está do teu lado e diz: não tem média com Deus. Diga: não tem média com Deus. Pega na mão de alguém agora e diga para ela: o meu Deus é um Deus de extremamente santo, extremamente Deus, extremamente Senhor, radicalmente glorioso. Quem entende isso e pode adorar esse Deus? Quem entende isso e pode glorificar a esse Deus? Camila, mas Ele me ama tanto, mas Ele é tão bonzinho. Acima da sua bondade está a sua santidade, acima do seu amor está a sua santidade. Camila, vigia você. Até o filho Ele deu. Que Deus é esse? Todos os deuses que você conhece não te dão nada sem que antes você apresente alguma coisa. Antes de você saber quem Ele era, já havia consumado a obra do Filho no Calvário. Muito antes do haja luz, já havia cruz. Tudo isso porque pensou em você. Tudo isso porque pensava em mim. Por amor de todos nós, cumpre-se o texto áureo de seu amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou. Você vai fazer um sacrifício aí para um ídolo constituído por mão de homem. Ele diz: traz uma galinha, traz um isso, traz um aquilo. Você vai fazer um sacrifício diante de Deus, Ele diz: não precisa, já entreguei. Já fiz. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus é tão tremendo que nem o Filho Ele negou, mas a sua glória Ele não divide com ninguém. Porque sua glória está atrelada à sua santidade.
e sua santidade está atrelada à sua glória. Eu vou falar isso de novo. Sua glória está atrelada à sua santidade, e sua santidade está atrelada à sua glória. Mocidade, me ouve. A sua glória está atrelada à sua santidade, e a sua santidade está atrelada à sua glória. Eu não estou falando da presença de Deus. A presença de Deus está em toda parte. Deus é onipresente. Deus está aqui dentro e está lá fora. Deus está no meu quarto e está debaixo do viaduto. Deus está na igreja e se quiser está no prostíbulo também. Deus está no céu e se quiser entra no inferno também. A onipresença de Deus manifesta a sua presença em todo lugar, mas a sua glória só manifesta onde há santidade. Tem muita gente que ama a presença, mas está buscando a glória, e a única maneira de ser arca de Deus, de ser manifestação da glória de Deus, de ter poder de Deus para orar, poder de Deus para pregar, poder de Deus para expulsar a enfermidade, poder de Deus para sujeitar os demônios, não basta a presença, tem que ter a glória, e para ter a glória tem que manifestar santidade. Sede santo como santo é o vosso Pai que está no céu. Segui a paz com todos e a santificação. Oh, alivia o compressor para mim só um pouquinho. Eu sei que o som está espetacular, porque eu estava ali ouvindo perfeitamente, mas o compressor, quando a gente grita, ele dá uma sufocada, porque tem que proteger o som. Eu entendo, mas protege a mim hoje. E alivia o compressor aí. A gente quer falar do Deus que é amor e quer separar Ele do Deus Santo só porque Ele é amor. E tem gente ficando anêmica, tem igreja ficando anêmica, tem família ficando anêmica, porque diz Deus é amor, mas abaixa a bandeira da santidade. E uma coisa está associada a outra, nós vamos provar isso hoje aqui em Jeremias. Esse Deus aqui está irado por causa da idolatria, como eu disse. Quando ele diz ao seu povo para não se curvar diante de ídolos constituídos por mãos de homens, ele não faz isso porque tem necessidade de se autoafirmar para ser adorado. Deus não precisa disso. Quem já entendeu isso, diga amém. Amém. Quando Deus diz o que diz, ele diz para livrar o seu povo da ignorância. Porque esse povo saiu do Egito achando que tem um Deus para o sol, que tem um Deus para a lua, que tem um Deus para a semeadura, que tem um Deus para a colheita, que tem um Deus para a cega, que tem um Deus para o verão. Então ele explica, são ídolos constituídos por mãos de homens. A partir de agora vocês vão adorar o único Deus verdadeiro. Quem? Aquele que ainda antes que houvesse dia já existia. E não há quem possa fazer escapar das suas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? É esse Deus que vocês vão adorar a partir de agora. E qual é a dificuldade de adorar um Deus tão bom quanto esse Deus? Qual é a dificuldade de adorar um Deus tão generoso quanto é o nosso Deus? Qual a dificuldade de adorar o Deus que te libertou? Qual é a dificuldade de adorar o Deus que te redimiu? O Deus que apaga as suas transgressões? Qual é a dificuldade de adorar? Qual é a nossa dificuldade de adorar um Deus que entregou o seu Filho por amor de você e de mim? Qual é a dificuldade? A dificuldade é que quando você se acostuma a adorar aquilo que você pode manipular, você tem dificuldade de se submeter à autoridade de quem você não manipula. Em Jeremias você vê a revelação disso. Por exemplo, num episódio onde tudo que eu vou falar aqui está dentro do mesmo livro, onde o Senhor manda Jeremias descer à casa do oleiro para ouvir a sua palavra, a sua direção, uma vez que este povo estava à revelia de Deus. O texto diz que ele, descendo à casa do oleiro, viu o oleiro, que é a tipologia de Deus, amassando o barro e fazendo um vaso, que é tipologia de Israel. E o texto diz que conforme ele fazia o vaso que estava em suas mãos, quando Jeremias desceu à casa do oleiro para ouvir as palavras do Senhor, viu que o vaso se quebrava na mão do oleiro.
Quebrava aqui, na verdade, é o único termo da tradução que permite o nosso entendimento. Mas, na verdade, o correto é desmanchava, porque o vaso ainda não tinha secado. Se a argila ainda está molhada, se o barro ainda está molhado na mão do oleiro, o que, na verdade, o oleiro está dizendo é que o vaso não ganha forma. E a gente se pergunta, rapaz, como é que um vaso não ganha forma na mão de um oleiro que é Deus? É o formador do homem. Deus pegou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, sendo ele massa de barro, e lhe deu fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Só que agora o texto diz que o vaso não fica firme na mão do oleiro, porque o problema aqui não está no oleiro, está na qualidade do barro, que o oleiro tem que trabalhar. Então ele vai mexendo, mas o barro não fica firme. Ele vai mexendo, mas o vaso não fica duro. E ele diz, conforme o vaso que ele fazia se quebrou ou desmanchou na mão do oleiro, disse o Senhor a Jeremias, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias, não poderia eu fazer a Israel como faço a este barro, como o oleiro faz com este vaso? Se ele quiser amassar, amassa. Se quiser levantar, levanta. Se quiser firmar, firma. Se quiser quebrar, quebra. Sabe por quê? Porque o oleiro manda no barro. Porque o oleiro está sobre o vaso. E porque a roda do tempo que o oleiro usa para moldar o barro está na mão do oleiro, não está na mão do vaso. Então o que ele diz? Ele diz, Jeremias, pode este vaso dizer ao oleiro, por que fazes assim? O que ele está dizendo? Pode a criatura perguntar ao Criador, que jeito é esse do Senhor trabalhar? Ele está dizendo, pode quem está embaixo botar a mão nas cadeiras e inquirir quem está em cima. Pode a criatura tentar entender o plano completo do seu Criador? A pergunta é retórica porque ela é óbvia, mas se a gente pudesse dar uma resposta, obviamente a resposta seria não. Pode o ser humano determinar o que Deus fará? O ser humano pode mandar em Deus? E por que a gente tem vivido como se pudesse? É gente que quer fazer voto, propósito com Deus, quer achar que é mais crente que todo mundo porque vai no monte, nada contra, também gosta de monte. Mas quer levantar dedinho para o céu. Se eu sou tua serva, o Senhor faz assim já. Se é serva, começa a baixar dedinho do alto e botar a boquinha no pó, para começar a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Vai ouvindo aí. Então, não pode. E por que Israel, vez ou outra, como alguém que recai no mesmo buraco, voltava a pecar o pecado que mais manifestava a ira de Deus em direção ao seu povo? Porque Israel manipulou os deuses a vida toda e agora Deus bota a mão nela e tira a hora que quer. Eu vou falar rasgado e você vai entender. Na nossa cultura, tá bom? Eu não estou dizendo que é certo, eu não tenho alegria em falar o que vou falar agora. Mas na nossa cultura, vez ou outra, você pega alguém a quem denomina ser santo. Isso difere de religião. E é uma cultura tão mal submetida às suas autoridades, que em qualquer clero religioso, ninguém contou não. Eu vi e vivi isso muitas vezes. Tem imagem dentro da nossa cultura, que a criatura que quer a bênção da imagem, determina sobre a imagem. Ela diz assim, ó, se eu não casar até o final do ano, eu vou te botar na geladeira, hein? E bota mesmo. Bota ou não bota? Tá lá, ó. A gente vai abrir a geladeira para pegar uma água. O que você está fazendo aqui? Tá de castigo. Olha isso aí. Sim ou não? Estou mentindo? Não estou dizendo que é bonito, mas infelizmente é uma verdade. Há outras que tem até um lugarzinho onde elas podem ocupar dentro da casa, mas diz assim, ó, preciso pagar tal dívida ou preciso de tal cura até tal dia. Aí faz, oferece, dá o que quiser. Mas se não tiver o que pediu ao seu então Deus, vira de cabeça para baixo. Quem aqui nunca viu uma imagem de cabeça para baixo? Você chega na casa, toma um susto, aí você vai consertar o negócio, você diz assim, deixa aí, por quê? Está de castigo. Porque não deu minha bênção.
Eu conheço gente em determinadas culturas e religiões que todo dia fixo tem que usar a cor de uma roupa, por exemplo. Só que quando ele está revoltado, se não atender o que ele queria, ele usa a roupa de cor invertida, de propósito. Estava no gabinete de uma ministra um tempo atrás, e uma pessoa que não queria que a ministra entrasse no gabinete. Aí a ministra entrou, ela ficou com tanta raiva porque pediu ao seu Deus que não concedesse à ministra essa bênção, que quando viu que a ministra ganhou o gabinete, foi com a roupa trocada. Aí perguntou para ela: rapaz, você trabalha aqui há 13 anos, nunca veio com a roupa trocada? Pois é, mas agora eu estou revoltada porque ele não fez o que eu pedi. Trocou a roupa. Falou: hoje eu não vou vir com a roupa. Veja bem, eu não estou dizendo que é bonito, nem estou aqui para criticar, o ponto não é esse. O que eu estou falando é que quando a criatura tem domínio sobre a autoridade que ela acredita ser máxima, ela manipula conforme ela quiser. Então ela tem dificuldade. Quando ela percebe que está diante de um Deus, que ela mete a mão, mas não alcança, que ela jejua, mas não obriga, que ela sobe e desce monte, mas não impele, que ela bota a boca no pó, mas ninguém obriga a Deus a dizer sim, se Ele quiser dizer não, e aí ela se rebela. Guarde isso, porque isto é uma via de regra. Todo espírito que não se sujeita se rebela. Se não se sujeitar, vai se rebelar. Deus dá tudo para Israel. Deus faz tudo para Israel. Mas Israel não se sujeita e mais uma vez se rebela. E mais uma vez Deus levanta um profeta. Eu vou dizer aqui e você vai completar após mim. Deus levanta um profeta intercessor. Deus levanta um profeta intercessor. Um profeta intercessor. Um bom profeta só é bom se ele for um profeta, senão ele não é profeta. De vez em quando eu vou ter que beber uma água. Mostra para Deus que esse culto é para Ele e para de me secar enquanto eu bebo. Aleluia. Não façam isso, disse Deus. Por quê? Eu vou usar aqui algumas palavras que usou o profeta Jeremias e que também usou o profeta Ezequiel. Não vou usar todas, porque eu não tenho coragem. Mesmo sabendo que foi Deus que falou, eu tenho para mim que tem coisas que só Deus pode dizer. Deus olhou para Israel e disse assim: Israel, tu te prostituíste. Por quê? Porque se deitou com seus amantes. Quem são os amantes? Os ídolos, que desagradam a Deus. Aí ele disse assim: Israel, tu fizeste pior do que uma prostituta, porque a prostituta se deita pela paga de um dinheiro, mas tu, Israel, tu tens feito isto gratuitamente só para me aborrecer. Não é que Deus está justificando a prostituição. O que ele está dizendo é o seguinte: na maioria das vezes uma prostituta não nasce dizendo: ah, meu sonho é ser prostituta. Não. Na maioria das vezes uma prostituta é levada sobre a justificativa de uma necessidade. Não estou dizendo que concordo, mas quando você vai conversar com alguma delas, na maioria das vezes, é isso aí. Olha o que ele está dizendo. Uma prostituta faz isso pela paga de um dinheiro porque julgou necessário. Mas tu, o que Deus está dizendo é: me diga, de que tu tem falta? Porque quando tu nasceste, eu te limpei no teu sangue, atei as tuas feridas, e enquanto todos tinham nojo de ti, eu vi que o teu tempo era de amores, e eu te amei. Eu cortei o seu cordão umbilical, eu te envolvi com faixas, eu peguei o couro de animais marinhos, o mais caro que tem, e calcei os teus pés, eu te adornei de joias, e quando não tinha mais lugar para botar joias em você, eu te coloquei uma coroa e um diadema real sobre a sua cabeça. Do trigo da flor de farinha, você comeu o que tinha de mais fino. As suas vestes eram de linho fino, bordado com fio de ouro. Gálbano, bálsamo, mirra e aloés eram os teus perfumes. Aí ele diz: eu cuidei de ti, eu investi em você, eu te amei. Agora olha a parte triste: mas quando tu crescestes e os teus seios se tornaram formosos, tu destes aos teus amantes. Sabe o que Deus está dizendo?
numa configuração de esposa e marido, o que Deus está dizendo é o seguinte: quando você não tinha nada, eu te dei tudo. Seios crescidos é fase do casamento, quando a moça já está pronta para enamorar-se por alguém, dentro da cultura judaica principalmente. Então, o que ele está dizendo? Quando chegou a hora de você retribuir o prazer de tudo que eu te dei, você pegou o investimento que era meu e deu para quem nunca fez nada por ti. Então, tanto Jeremias 13, quanto todo o livro, bem como a introdução de Ezequiel, nós temos aqui a seguinte vertente. Quem ainda está comigo, diga amém. Amém. Jeremias é o profeta da misericórdia, é o profeta intercessor, que Deus levanta na fase mais rebelde do povo, para que o povo viesse se arrepender dos seus pecados e assim não tivesse que ser introduzido ao cativeiro babilônico, que seria o pior cativeiro que Israel já viu. O cativeiro babilônico, ele foi tão terrível que Deus disse assim: vai ter mais mulher viúva do que areia na praia. Deus estava tão irado que ele disse: eu vou consumir essa gente no furor da minha ira. Vou consumir eles porque eles pecaram? Não. Vou consumir eles porque eles não se arrependem. E é isso que a gente precisa entender. O nosso pecado nos afasta de Deus, mas é a hipocrisia que mantém longe. Deus não se levanta manifestando a sua ira porque o homem peca. Não, gente. Deus se levanta manifestando a sua ira porque o homem não se arrepende. Camille, tem diferença? Tem diferença. Davi pecou, pecado grave, matou o marido de uma mulher que não era dele, só para ficar com essa mulher. Deus enviou o profeta Natan na casa de Davi, expôs o pecado, ele confessou e disse: você tem duas escolhas, ou cai na mão dos teus adversários, ou você cai na mão de Deus. E aí ele disse: eu sei que terrível coisa é cair na mão de Deus, mas eu vou cair na mão de Deus, porque Deus terá de mim misericórdia. E tem ou não tem? E tem ou não tem? Antes do teu pecado se tornar público para o homem, confesse ele a Deus. Porque o homem não exercerá sobre ti misericórdia como Deus exercerá sobre ti. Escute isso. O problema não é só pecar. Pecar é um problema, é um grave problema. Mas o maior problema não é quando a gente peca. O maior problema é quando a gente não se arrepende. Jesus não dedicou 5 minutos aos fariseus. Por quê? Porque eles eram hipócritas, mas sentou na beira do poço com uma mulher que estava com o marido que não era dela. Ela era pecadora, mas não era hipócrita. Ela era pecadora, mas estava arrependida. Eu não quero te amedrontar falando da fúria ou da ira de Deus. Pelo contrário, escute isso, leve isso para a sua vida. Enquanto Deus manifesta a ira, é porque ainda não executou o juízo. O que significa? Significa que cair nas mãos de um Deus irado não é bom. Bom é que não caia. Mas se cair nas mãos de um Deus irado, entenda que se ele está irado, é porque ainda tem chance de misericórdia. Por isso Davi disse assim: na ira, lembra-te da misericórdia. Por quê? Porque Deus exerce misericórdia por mais irado que ele esteja. Presta atenção. Deus exerce misericórdia por mais irado que ele. Terceira vez eu vou explicar. Deus exerce misericórdia por mais irado que ele esteja. Vem do verbo estar, que é advérbio de tempo. Significa que Deus não é irado. Significa que Deus fica irado. Está irado. Se é advérbio de tempo, é o que Davi disse: a ira de Deus dura só um momento. Claro que você não pode zombar da ira de Deus. Por que não? Pare para pensar o que é um momento na mão de um Deus irado. Mas Davi é fiel em dizer que na ira ele ainda se lembra da misericórdia, porque sua ira é passageira, mas seu amor durará eternamente. Nas características de quem Deus é, para nossa compreensão,
você nunca vai ver nenhum dos discípulos, nem Cristo, nem os profetas, dizendo Deus é ira, porque ira não é característica permanente, é característica temporária, passageira. Não é quem ele é como ele fica. Agora, o que é característica permanente? João vai dizer, porque Deus é... O amor de Deus não passa. Camila, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que o Deus que te fere é o Deus que traz o bálsamo na outra mão. Estou querendo te dizer que o Espírito que te diz, confessa, é o mesmo que diz, vou passar o processo da dor com você o tempo todo. Camila, o que você está dizendo? Não sou eu, é a palavra. O que eu estou dizendo é que Deus está irado. Complete para mim que eu quero que você entenda isso. Deus está irado. Com Israel, Deus está irado. E por que não dizer nos nossos dias, uma vez que haveria menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para nós nos dias de hoje? Então entenda isso, Deus está, mas Ele é em tempo de ira. Deus não manifesta juízo. O que é que Deus faz? Levanta profeta. Para quê? Pregar conserto. Porque quer matar? Não. Porque quer exercer misericórdia. Porque quer livrar da morte. Porque quer livrar do juízo. Pega na mão de quem está do teu lado aí agora, vai. Mas pega com vontade, pega com vontade. Sacode a mão desse crente e diga assim, Deus te aperta, porque te ama. Te estreita, porque te ama. Diga, te arrocha. Te exorta, porque te ama. Ele disciplina, castiga todo aquele a quem Ele ama. Tem gente aqui irado, dizendo, Camila, eu estou indignado, porque quanto mais eu sirvo a Deus, parece que mais Deus me arrocha. Agora o cabra da peste, sei lá da onde. Parece que quanto mais peca, mais prospera. Parece que quanto mais erra, mais cresce. Parece que quanto mais mente, melhor fica. Eu estou indignado, porque o outro faz tudo que é errado, xinga tudo que é palavrão, dorme com tudo que é mulher, é adúltero, é prostituto, é falso profeta, é cretino, é vacilão. E estou eu aqui fazendo a obra de Deus, e ele ainda ganha mais curtida do que eu. Está indignado. Aí diz... Aí você só pensa em sair do teu propósito de santidade para honrar a Deus. Você só pensa. Você diz assim, quer saber? Não precisa vai ver disso tudo não. Quer saber? Já deu. Você só vai para a igreja assim de boa. Você diz, quer saber? Deus pega daqueles profetas que fala bem alto. Daqueles que bota dedo na cara. Quando não traz o pregador que mais grita no país, para pregar justamente no dia que você vem, e só dá lapada, tá. Poxa, Deus sabe, tem um tempão que eu não trago uma mensagem desse jeito, estou até sem graça. Porque você só pensou. Quando não vem um profeta mais ousado e diz, porque tu dizes que vai fazer isso e vai fazer aquilo, pois eu te digo, eu tenho um leito preparado para ti se tu fizer isso. Aí tu diz, Deus, não é brincadeira não. O outro está todo errado. Não acontece nada com ele. Eu só penso em pisar fora da faixa. O Senhor já me escracha na igreja. Aí a gente vai para casa triste e diz, eu estou triste com o Senhor, Deus. Porque o Senhor me aperta, o Senhor me exorta. O Senhor não deixa eu fazer o que eu quero. Agora o outro lá, e você gasta o tempo falando do outro lá, da outra lá. Eu tenho uma amiga que passou por isso, aí ela disse que Deus falou com ela assim, para de falar dele, para de falar dela, e glorifica o meu nome porque eu estou falando com você. Mas só está me exortando. Aí ele diz, pois então você tinha que glorificar o meu nome, porque com você eu ainda falo, com ele eu já não falo há muito tempo. Camila, mas será que isso é verdade? É verdade. Existem pessoas irrepreensíveis. Gente que conhece a verdade e diz que aprende, mas nunca manifesta a verdade. Mais amigos dos seus deleites do que amigos de Deus. Paulo disse, a estes Deus entregou as próprias paixões. E a gente reclamando. E Deus mostrando pra gente que Ele só chega perto de quem Ele ama. A pessoa que mais te disse não na sua vida deve ter sido sua mãe ou seu pai ou a sua avó. Quem te criou?
Porque é a pessoa que mais te amava. Deus não levanta o profeta para arrebentar o povo. Eu fico triste quando numa noite como essa eu termino de pregar e alguém diz assim: bateu, hein? Me dá uma raiva. Não se bate na igreja de Cristo. Qual é o louco que vai subir aqui e dizer que arrebentou a igreja de Cristo? Deveria ter dito: eita, Deus me amou muito hoje, hein? Porque Deus está dizendo: eu estou exortando, eu estou disciplinando, porque não quero ver você errar o caminho, porque quero que no período da ira você não manifeste o meu juízo, mas você entenda que ainda é tempo de misericórdia. Levante a tua mão para o céu, faça comigo um clamor nesta noite e diga: misericórdia. Está fraco, diga: misericórdia. Sobre Belo Horizonte, Deus, manifesta a tua misericórdia. Sobre o Espírito Santo, Deus, manifeste a tua. Sobre o Rio de Janeiro, Deus, manifeste a tua. Sobre São Paulo, Deus, manifeste a tua. Sobre o Brasil, Deus, manifeste a tua misericórdia. Ele é o Deus de misericórdias. Ele é o Deus que se ira, mas é o Deus que ama o seu povo. Deus trouxe gente hoje aqui para ouvir essa palavra, não é para bater nos outros, não. Fulano, tu tinha que estar lá hoje na palavra, tu ia levar só na cara. Não! Deus trouxe gente hoje aqui como Jeremias. Sabe por quê? Porque Deus quer livrar a gente lá da tua casa do cativeiro. Deus trouxe esposas hoje aqui porque quer livrar maridos da cova. E você vai ser a pessoa que Deus usou. Só que eis o grande mistério: como promover conserto manifestando misericórdia. Não existe palavra de conserto que Deus libere em tempos de ira que não seja salpicada de misericórdia. Se só está arrebentando, não é Deus que falou, é o homem que está dizendo. Porque todas as vezes que Deus manifesta uma palavra no tempo de ira, Ele também concede o privilégio da misericórdia. Deus está irado com o povo, mas levantou Jeremias porque quer manifestar a sua misericórdia. Porque a ira de Deus é passageira, mas seu amor é sempre eterno. É para sempre. Então ele levanta Jeremias e manda Jeremias comprar uma série de coisas que representam o povo de Deus. Vou parafrasear o livro de uma maneira geral. Deus manda, por exemplo, ele comprar um vaso. Diz assim: olha, Jeremias vai lá e compra o vaso. Aí quando Jeremias investe, vai lá e compra o vaso, Deus diz assim para Jeremias: este vaso representa Israel. Vamos lá, quem representa o vaso? Aí Deus diz assim: agora pega o vaso e taca no chão. Quebra o vaso, Jeremias. Mas eu acabei de comprar, acabei de investir. Quebra, Jeremias. Aí Jeremias vai lá e quebra o vaso. Pá! O vaso se espatifa no chão. Presta atenção. Quando o vaso está inteiro na mão de Jeremias, o Senhor diz: este vaso representa. E quando o vaso está em cacos no chão, Ele diz: esses cacos são. Veja, a condição que o vaso está não muda para Deus quem Ele é. Vai ouvindo aí. Deus trouxe caco de barro hoje aqui para dizer: você pode estar afastado, pode se dizer desviado, mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu ainda me lembro de quem você é. Em outras ocasiões Deus vai fazer a mesma coisa. Quem ainda está comigo, diga amém. Amém. Quem aguenta mais 20 minutos, diga glória. Olá, hein? Em outros momentos Deus diz assim: Jeremias, agora compre uma botija. Aí ele vai lá e compra uma botija, um vaso menor. Aí quando a botija está na mão de Jeremias, ele diz assim: essa botija aí, Jeremias. Eu tentando fazer a voz de Deus é incrível. Essa botija aí, Jeremias, representa.
Vem, gente, representa. Está inteira, novinha, na mão de Jeremias. Ele foi lá, comprou, investiu. Complete aí, ele. E o interessante é que Deus manda comprar, mas não dá o dinheiro. Aí ele vai lá e compra. Quando a botija está novinha na mão dele, ele diz, olha, representa Israel. Aí Deus diz assim, agora vai lá na porta da olaria, onde ficam os anciãos. Anciãos ou anciões? Os anciãos. Vocês também estão na dúvida. E quebra a botija na frente da porta da olaria. Quebra, mas acabei de comprar, vai lá e quebra. Mas acabei de comprar, vai lá e quebra. Jeremias não entendeu, é só para você entender como é na nossa vida. Aí ele vai lá e quebra. Na mão dele inteirinha nova representa? Quebrada no chão ainda é? Volta para o cinto aqui. Deus fez isso várias vezes. Teve uma vez, olha como é que Deus é. Deus disse assim, Jeremias, vai lá e compra um terreno. Mano do céu, dinheiro não manda. Mas foi mandando comprar. Jeremias vai lá. Ah, Jesus, me ajuda aí. Você acha que eu vou parar de beber porque tua glória acabou, mas a minha sede não, minha filha. Até terreno ele mandou comprar. E fez a mesma coisa. Depois de um tempo que não valia nada, valorizou. Mas também teve um tempo que desvalorizou. Tudo que Deus mandava Jeremias investir, pagava alto preço. Jeremias investia alto preço. Grave isso, Jeremias investia alto preço. Comprava novo, comprava zero bala. E o Senhor diz que aquilo representava Israel. Só que tudo que Deus mandava Jeremias investir e comprar, também mandava ele destruir. Só que independente de como estava, se inteiro na mão ou se quebrado no chão, todavia o investimento representava investimento sobre Israel. Era um jeito de Deus dizer a Jeremias, Jeremias, eu estou investindo nesse povo, por mais que eles não estejam me dando retorno. Estou investindo. Eu estou investindo. Mas eles não me dão retorno. Deus vai fazer a mesma coisa no capítulo 13. Diz assim, Jeremias, compra um cinto de linho. Por que linho? Porque linho é o tecido antigo, original, mais caro e mais antigo do mundo. Antes mesmo da seda, que depende de mistura, o linho, uma vez colhido e tecido, ele já vem engomado. Quem aqui é da época da goma? Olha o povo fingindo lembrança. Não lembro, lembra sim. Para passar aquelas calças de vinco. Quem aqui tem filho marinheiro, do exército, marido, sabe do que eu estou falando? Colocava goma na roupa, que era para ficar duro. O que é a goma? A goma mantém o tecido num processo de impermeabilização. O que é impermeabilização? A capacidade de não deixar nada de fora penetrar o tecido. Hoje em dia tem gente que paga caro para botar isso no sofá, no estofado da cadeira, sim ou não? Aí vai lá os comerciais, o povo jogando vinho, jogando café, e não acontece nada quando a menina suja na nossa casa. A gente diz, cadê o menino da propaganda? Mas em tese, a goma, ela impermeabiliza o tecido. Então o linho, diferente de goma industrializada, ele tem uma goma natural, gente. O linho tem uma goma natural. Se você pegar um tecido de linho que foi costurado e nunca foi lavado, para passar ele é difícil, porque ele tem a goma natural. Então veja bem, ele diz assim, Israel, tu és um cinto de linho. É isso aqui. Jeremias vai lá e compra o cinto de linho. Por quê? Porque é original e sem mistura. Vai ouvindo. Aí ele diz assim, e não metas na água. Por quê? Porque a água é o solvente natural do mundo. Tudo que você quer que seja dissolvido precisa passar pela água. Então ele diz, não metas o cinto de linho na água, porque senão ele vai perder a goma. Vai continuar sendo linho, mas vai perder que é a impermeabilização. Sabe o que essa goma representa? A presença de Deus. Invisível, porém real.
Você não vê, mas está ali. Me mostre outro exército mais engomado do que o de Israel. Como assim, Camila? Me mostre outro exército na história da humanidade que tenha vencido reinos, que tenha destituído reis carregando vasilha na mão. Não tem, irmão. Mas era o que? Era a goma do Senhor. Tanto é que depois que Israel já tinha poder bélico nos dias de Davi, material de guerra, escudo, lança, Davi não tinha coragem de ir às batalhas sem consultar ao Senhor. Eu me lembro que certa feita Davi disse: Senhor, devo ir à batalha contra os midianitas? E o Senhor disse assim: aguarda o meu sinal, vais o entorno do vale, porque há de ser que quando tu ouvires o barulho da marcha, por entre a copa das amoreiras, aí você segue destino da batalha. Por que, Senhor? Diz Davi. E o Senhor diz: porque eu, o Senhor, já fui adiante do meu povo para dar vitória a Israel. Pega na mão desse crente e diga para ele: perca tudo, mas não perca a goma, não perca a presença de Deus na sua vida. É ela que te protege, é ela que te guarda, é ela que te livra. Sacode alguém aí de novo e diz: não perde a goma, não perde a goma. Perde o suborno, mas não perde a goma. Perde o emprego, mas não perde a goma. Perde uma noite de sexo, mas não perde a goma. Não perde a presença, não perde a goma. Quanta gente, eu já ouvi com retórica, oratória, vernáculo, traquejo, mas sem goma. Já vi gente que não concluiu a 3ª série do ensino fundamental pegar o microfone e a gente ter vontade de voar. Aí você pergunta: tem faculdade, meu filho? Não. Fala outra língua? Também não. Faz alguma coisa fora disso? Também não. Eu não sei se tem uma coisa diferente. Aí o menino pega o microfone, a glória de Deus desce na igreja. Você diz: Deus, o que é teologia? Não. O que é diploma? Não. Olha a vida do menino, tem goma da cabeça até o pé. Presença de Deus, vida com Deus, anda com Deus. Fala de novo aí para alguém: não perde a goma, não perde a goma. A tua beleza é a goma. Eu já conheci crente tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo, que o rosto da pessoa pode ser até do avesso, de tão feio. Mas a pessoa chega perto de ti, tu te arrepia sozinho. E quando alguém diz assim: fulano é feio, você não tem nem coragem de dizer que é feio. Tanto temor, ser de menino pode até ser feio, mas o que tem de goma... Goma. Gente que tem goma entra num ambiente onde todo mundo diz não para todo mundo. Aí alguém diz assim: não vai lá não, porque fulano só dá não. Aí o cheio da goma vai lá, bate na porta, o prefeito já puxa a cadeira e diz aí o que você quer. Não, mas é que eu ouvi dizer que o senhor diz não para todo mundo eu digo não, mas para você eu vou dizer sim. Porque tem goma. Tem goma. Tem goma. Daniel, depois de ter revelado para o pai, Daniel, depois de ter revelado para o avô, agora vai estar diante do sobrinho. Aí quando ele entra, Dario olha para ele e diz assim: és tu aquele Daniel? Porque os anos passaram, mas a goma... Então ele quer saber: você ainda tem goma, Daniel? Ainda tem presença? A roupa de fora vai acabar, mas a goma tem que ficar. O que é o balde d'água? O solvente da goma. A mistura com nações estrangeiras. Deus está dizendo: não mete na água. Sabe o que ele está dizendo? Eu não queria que Israel se envolvesse. Eu queria que Israel fosse referência. Eu não queria que ela perdesse o que tem para dar aos outros. Eu queria que os outros renunciassem para ter o que ela tem. Só que Israel não entendeu. Então, como tipologia da santidade, Deus diz: não bota o cinto na água. E o que é o cinto na edumentária de um homem daquela época? Até dos dias de hoje, mas principalmente daquela época. O cinto é o que assegurava toda a roupa. Se eu tirar esse cinto aqui, e eu já estou com vontade de fazer isso há muito tempo, ele não segura nada, a roupa continua no corpo. Ele é só um adereço, um adorno. Mas naqueles dias, a túnica era aberta e o cinto determinava a postura da roupa no corpo. Por que Deus manda comprar um cinto e não uma túnica? Porque cinto é testemunho, é Israel que assegura na laçuia o testemunho do Deus vivo. Isso é bíblico. O Senhor tem Israel por testemunha de suas obras. O cinto asseguramentava
Então o que Deus está dizendo quando manda Jeremias comprar o cinto? Eles são a minha testemunha. Eles deveriam estar atrelados a mim. Eles deveriam estar testando as minhas obras. Aí olha o que Deus diz. Deus diz assim: pega o cinto de linho, compra. E vai ele investir de novo. E tem gente que entrou hoje aqui como Jeremias, cansado de investir. Investir em relacionamento que não dá retorno, em gente que não dá retorno, em ministério que não dá retorno, em grupo de pessoas que não dá retorno. E tudo que você queria ouvir hoje da parte de Deus é: largar tudo e vai ser feliz, meu filho. Mas parece que Deus te trouxe nessa noite e te viu como Jeremias, profeta da misericórdia, auxiliador da confissão e do conserto, e te trouxe aqui para te dizer: continue investindo. Continue orando. Continue jejuando, continue pregando, continue clamando, continue adorando, continue buscando. Aí vai acontecer uma coisa. Deus diz assim: pega este cinto. A primeira vez ele disse: compra. Depois de muitos dias, diga comigo, muitos dias. A palavra do Senhor se manifestou de novo. Agora pega o cinto, Jeremias, e vai até o Eufrates e esconde. A palavra é? Sem medo, gente, a palavra é? Esconder o cinto é. Porque este cinto representa Israel. E uma Israel que não se converte. Uma Israel que não se arrepende. Deus podia executar o juízo e matar logo. Mas em tempo de misericórdia, Deus não manifesta juízo. Escuta o que eu vou lhe dizer. Se for tempo de misericórdia, não adianta você levantar a mão para o céu e dizer: Deus, faz juízo. Deus não faz. Em tempo de misericórdia, Deus não manifesta juízo. Em tempo de misericórdia, não adianta clamar juízo. Mas se for tempo de juízo, também não adianta mais pedir misericórdia. Então Deus está dizendo para cada um de nós hoje aqui: aproveite, porque o tempo não é de juízo. Juízo ainda vai chegar. O tempo é de misericórdia. E em tempo de misericórdia, você protege. Em tempo de misericórdia, você não acusa, você intercede. Olha isso aqui, gente, olha o que Deus vai fazer. Deus vai chegar para Jeremias, uma vez que ele continua pregando e o povo não se arrepende, uma vez que ele continua exortando e o povo não se arrepende, aí o cinto que representa Israel, Deus diz assim: Jeremias, pega o cinto que tu tens sobre os teus lombos e vai até o Eufrates, cava ali junto a uma pedra no Eufrates e esconde. Eu fico louca com isso aqui. É até estranho ver a boca de Deus mandando esconder gente que deveria ser rasgado no meio. Só que não é Camila, não é Jeremias, não é pastor, não é pregador, não é ministro de louvor, não é pai, não é mãe, é Deus que está dizendo: esconde. Isso aqui confunde a mente do religioso. Porque o religioso, em tempo de misericórdia, está dizendo: rebenta com ele, mata ele, destrói ela, desliga do hall de membro, acaba com ele, meu irmão. É muito mole você ver alguém que está caco agora e dizer: bota na lixeira. Mas sabe por que Deus mandava Jeremias continuar investindo, mesmo que aquilo não gerasse retorno? Era Deus dizendo: Jeremias, Israel não me dá retorno hoje, mas é alvo do meu investimento a vida toda. Eu vou falar rasgado, irmão. Tem gente que você viu cair hoje, mas não viu quando ele se levantou como pregador, não viu quando a igreja fez a primeira vaquinha para comprar o primeiro terno dele, não viu quando ele largou a cachaça, a cocaína para poder cear e servir a Deus, não viu quando ela largou a vida de pecado para descer as águas batismais. Aí no dia que você vê quebrado, você diz: desliga do rol de membro, tira da igreja, execra do corpo de Cristo. Deus está dizendo: ei, continua investindo, porque você viu ele quebrado agora, mas ele já é alvo do nosso investimento há muito tempo. É fácil você olhar para uma mãe que tinha um filho na maconha, foi para cocaína e hoje está no crack, e dizer: bota numa clínica de recuperação e esquece que você tem esse filho. É mole.
Sabe por quê? Você só vê ele no crack. Você não viu quando ela teve que dar 3 faxinas para ele usar fralda descartável? É mole olhar para uma mulher que tem um marido hoje cachaceiro e dizer, esquece esse homem, isso é um ébrio, só está atrasando a sua vida, porque você só vê ele ébrio. Ela ainda se lembra de quando ele era sóbrio, olhava nos olhos dela e dizia, eu te amo. É mole ver gente quebrada e dizer não presta mais quando você não investiu nada. É mole chegar na igreja outro dia e dizer para o pastor quem presta e quem não presta. Você não estava aqui nos rudimentos dessa igreja, você não sabe. Por isso Deus diz, continue investindo. E agora, para bagunçar a mente de quem quer executar juízo, Deus ainda diz isso aqui, ó, esconde. Ah, gente. Se tem fariseu aí, vai manifestar já já. Mas aos pecadores arrependidos vai haver esconderijo. Vai haver esconderijo. Camila, e é possível se esconder de Deus? Quando é Ele que manifesta o esconderijo, é possível. Eu não estou falando sobre esconder pecado, eu estou falando sobre esconder o pecador. É legal. Ele diz, esconde. Eu vou traduzir o texto. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias? Tira Israel dos meus olhos, porque senão eu vou arrebentar com eles. Por quê? Porque eles não se arrependem. Então tira Israel dos meus olhos, senão eu vou consumir eles. E como é que eu faço isso, Senhor? Esconde Israel de mim. E eu dou risada. Davi disse assim, se eu colocar minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor me... Se eu descer às profundidades do inferno, ali também o Senhor Se eu subir até o mais alto céu, ainda não estou acima da sua cabeça, ali tu também me sondas, porque meu Deus, tu me sondas e me conhece, de longe conheces o meu deitar e o meu levantar, quando eu acordo tu está comigo, quando eu me deito comigo tu está. Tu me sondas e me conhece. Aí Davi diz assim, para onde eu esconderia a minha face do teu rosto? Para onde eu fugiria do teu olhar? Aí você vê Deus dizendo, esconde esses pecadores aí. Aí você diz, como isso é possível? Se o teu olhar está em todo canto. Camila, isso é possível? E eu vou te provar que é possível. Deus está dizendo, todas as vezes que eu quiser te livrar do meu juízo, eu vou criar uma estratégia para manifestar sobre ti a minha misericórdia. Ah, gente, ó, olha o que ele diz, cava. Isso é coisa de intercessor. Alguém diz assim, ó, filho dessa aí não passa mais 6 dias. Está na lista lá do tráfico, vão matar ele esse ano. Só que a mãe dele é intercessora, ela cava. Alguém diz assim, ó, teu marido entrou lá, está encabeçando a lista lá, ó. Vão matar ele antes de março. Aí ela vai na madrugada e começa. Ela vai orando e vai cavando. Alguém diz assim, pastor, não recebe fulano em sua igreja não, porque isso aí é um sem vergonha. Aí o pastor vai fazer prova com Deus, aí Deus diz, guarda ele, porque todo mundo arrebentou e usou, mas aqui você vai esconder. Aí o pastor vai na madrugada, cava um lugar e coloca o camarada debaixo de jejum, oração, debaixo de proteção. Diz assim o Senhor, cava e esconde-o ali, na fenda de uma... Quem lembra? Na fenda de uma... Primeiro termo forte sobre fenda da rocha que a gente ouve na Bíblia, está no Antigo Testamento ainda. Quando a gente ouve fenda da rocha, você logo se lembra de um homem que entrou ali. Quem lembra? Quem lembra? Moisés. Moisés queria ver o Senhor. Mostra-me a tua glória, eu quero ver o teu rosto. E Deus diz, Moisés, o homem não pode me ver e continuar vivo. E não estava na hora dele morrer. Então, para eu não te consumir, quando você quiser me ver, faz o seguinte, há ali a fenda de uma... Olha para cá, fenda não é rachadura na rocha. Isso é coisa que você cria. Fenda é uma fissura onde cabe o homem inteiro. Também não é uma caverna. Se caber mais de um homem não se chama fenda. Se caber mais de um homem chama-se Mas se couber um homem inteiro, de modo que ele fique inteiro dentro da rocha, aí não se chama caverna, aí se chama... Vai ouvindo aí. Deus diz assim para Moisés, você quer me ver? Mas se você me ver, você vai morrer. Então, para eu te livrar de morrer, tem ali uma fenda de rocha,
vai ali e se esconde ali, Moisés. E há de ser que tu me verá pela retaguarda e protegido na fenda da rocha. Não verá a totalidade da minha glória quando eu passar de costas por ti, e não morrerá. Agora diga para mim, quem foi que criou para Moisés uma estratégia para ele não morrer? Deus está dizendo, o problema de vocês é que vocês acham que eu livrei vocês do diabo. Deus não enviou Jesus para livrar a gente do diabo. Nós pecamos contra o diabo? Pecamos contra quem? Quem tem motivo para estar irado com a gente? Quem é o justo juiz? Quem tem poder de sentenciar para a vida e para a morte? Todos pecaram e destituídos foram do diabo? Não, e separados foram da glória de? Quem se entristeceu? Quem aborrecemos? Contra quem pecamos? Deus. Deus não mandou Jesus para nos livrar do diabo. Deus nos mandou Jesus para nos livrar de sua ira. Aí você diz, que doideira é essa? É o que ele faz. Ele cria uma estratégia dele mesmo para nos livrar dele mesmo. Não. Você não está entendendo, não? Deus está dizendo assim, você é vacilão, você pecou contra mim, eu estou irado contigo, mas eu vou dar um jeito de te tirar dessa. Não, você não entendeu. Deus está dizendo, você vacilou comigo, errou contra mim, mas porque eu te amo, eu vou te arrochar, vou te estreitar, vou te disciplinar, mas vou dar um jeito de te tirar dessa, para você não morrer nessa. Levante a sua mão, porque eu vim profetizar. Deus está criando uma estratégia para te livrar dele mesmo. Camila, vigia. E Deus faz isso? E se não faz, irmão? Jesus é a estratégia que Deus nos criou, que Deus criou para nós, para nos livrar de sua ira, para que não morrêssemos nos delitos do nosso pecado. Aí agora é aqui que eu gosto, é aqui que eu fico doida. Você está achando que eu estou doida? Eu vou ficar doida agora. É quando a palavra do Senhor diz assim, porque Cristo é a pedra de esquina. Sabe quem é a pedra de esquina? A divisa principal de uma casa, a viga de sustentação de uma construção. Aí Paulo vai escrever uma carta aos Colossenses, e ele diz assim, ó, porque Cristo é a rocha, e pelo visto é rocha fendida, porque escrevendo aos Colossenses ele diz assim, porque Cristo é a rocha, e todo aquele que nele se abrigar, e todo aquele, diz o texto, que nele se esconde, não verá a morte, mas verá salvação e vida eterna. Sabe o que eu acho bacana? Porque caverna entra todo mundo, mas fenda da rocha entra um só. Salvação é individual. Aí Paulo diz, Cristo é a rocha, e todo aquele que nele entrar. Camila, eu não entendi. Deus está dizendo, não tenta botar todo mundo não, tenta entrar você. Tenta entrar você, peleja por você. Não morrerá. Aí você diz, como é que é uma rocha fendida? Aí a gente vê Jesus lá no Calvário. Quando ele dá o último suspiro e entrega o seu espírito, o texto diz assim, e o véu do templo. A gente diz assim, se rasgou, não é? Vai ler no grego. E o véu do templo fendeu-se. Deixa eu te falar. Toda fissura de rocha, toda fenda de rocha, na sua maioria, precisa ter o chão abalado para a rocha ser aberta. Tem que cair um raio no chão, um abalo sísmico no chão, para poder fender a rocha. Mas no dia que Cristo morre, o texto diz assim, que o véu do templo não diz se fendeu do baixo ao alto, não. O texto diz, porque o véu do templo se fendeu do alto, porque Cristo veio do alto, fendeu na bacandeleio sérgia. Toque aí, toque mais forte, toque aí, toque mais forte, toque mais forte, pode tocar, toque mais forte. Faça um barulho de véu que rasga. Como assim, Camila? Faça um barulho de crente que sabe que está coberto. Faça um barulho de crente que sabe que foi perdoado. Coloque a tua casa na fenda da rocha.
rocha. Coloque a tua vida na fenda da rocha. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu te protejo inteiro, eu te guardo inteiro, eu te cubro inteiro. Eu sou o suficiente. Pega na mão de alguém e diga para essa pessoa: vai para a rocha, meu irmão. Vai para a rocha, minha irmã. Vai para a rocha. Coloca esse marido na rocha. Coloca esse filho na rocha. Coloca a tua vida na rocha. Aplauda ele, aplauda ele, aplauda acima da sua cabeça, glorifique a ele, exalte o nome dele. É ele quem te guarda. Oh, tirou os meus pés do lodo, firmou-me na rocha. Alguém está dizendo para você: acabou, esse casamento aí já era, esse ministério aí não levanta mais não. E o Senhor está dizendo: você só precisa que alguém te esconda na rocha. A rocha fendida é Cristo, e ela tem poder de proteger, de abrigar, de guardar, de salvar um homem inteiro. Ah, Camila, amém, amém. Você falou isso aí, Camila. No final a gente nem disse amém, porque amém assim seja, né? Mas agora que você entendeu que a manifestação de Jeremias 13 não é execução de juízo, mas oportunidade de misericórdia, diga amém. Amém. Camila, mas eu acho que eu não vou dizer amém não, porque você terminou o texto aí, ó, dizendo que depois de muito tempo ele volta lá onde cavou e escondeu o cinto. E quem lembra do texto vai completar para mim. O texto diz que depois de muitos dias ele voltou lá, mas o cinto se tinha apodrecido. Apodrecido. E para nada mais prestava. Camila, sabe qual é a sensação que eu tenho? Depois de tanto ter investido num casamento que não me deu retorno, num ministério que não me deu retorno. Talvez você está aqui e é pastor de uma igreja local e está dizendo: Camila, eu tenho investido numa igreja que não me dá retorno. Duas coisas eu quero te ensinar. A primeira: até o que não valia nada, depois de tanto tempo de investimento, passa a valer alguma coisa. Você desculpa, mas eu vou ser honesta. Tem mulher aqui que não era para ter casado com um homem que casou, e a maior prova disso é a quantidade de lágrimas que ele já te fez derramar nesse ano, ou nesse processo. Aí você acha o quê? Que eu vou pegar o microfone e vou dizer assim na carta de divórcio? Não, porque tua mãe disse que não era para casar, mas você disse: eu amo ele. Seu pai disse que não era para casar, mas você casou. E agora que casou, vai ficar casada. Só que eu tenho uma boa notícia para você: até quem não vale nada, depois de tanto tempo sendo alvo de oração, alvo de jejum, alvo de consagração, alvo de súplica, há um pote no céu escrito lágrimas da fulana. E quando ele diz qual é o motivo é ele. Aí Deus olha e diz: não vale nada, mas por causa do investimento dela agora vai ter que valer. Vou levantar ele, vou escolher ele, vou dar um banho de sangue nele. Camila, isso é possível? É possível. Mateus capítulo 15 verso 21 em diante. A cananeia tinha uma filha endemoniada em casa. Me responda: Deus tem compromisso com o endemoniado? Deus tem compromisso com o endemoniado? Mas a mulher clamava dizendo: tem misericórdia de... Ela estava botando a filha dela na fenda da rocha. Aí o Senhor foi lá e deixou a menina sã. Por quê? Porque teve misericórdia dela. Deus está dizendo: eu estou te mandando investir por um motivo. Qual? Eu sou o teu seguro. O que é seguro? O que é seguro? Quem tem seguro de carro aí levanta a mão e diga: eu. Se fosse no Rio de Janeiro, todo mundo dizia eu. Seguro. Sabe o que é seguro? É o tipo de coisa que você paga para não querer usar.
O seguro vai te dar uma garantia. Eu disse que o seguro vai te dar uma garantia. Tem gente que tem uma casa tão bonita, tão bonita, tão bonita, que tem que botar no seguro. Porque se der um curto e queimar a casa, só o seguro para cobrir. E tem que ser seguro total. O que o seguro faz? O seguro diz assim, ó: tudo que você investiu, tudo que você colocou, não posso deixar queimar. Eu vou te dar a tua casa de novo, teus móveis de novo, teus bens de novo. Porque eu vi que você investiu demais para perder agora. Deus trouxe homens e mulheres aqui, jovens e crianças hoje aqui, para dizer: você investiu demais para eu te deixar perder tudo agora. Eu vou te mostrar que eu sou o seguro do teu casamento. Eu vou te mostrar que eu sou o seguro da tua maternidade. Eu vou te mostrar que eu sou o seguro da tua igreja. De tanto que investiu, até o que não valia passa a valer. Deus investiu demais em Israel. Então mesmo quando ela não vale nada, ela continua valendo, por causa de tudo que Deus investiu nela. Deus não perde Israel. Aí você diz: Camila, mas eu estou cansado, cansada. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: sou o teu seguro, fique tranquilo. Por quê? Ele viu tudo que você investiu nesse casamento, nessa faculdade. Deus viu. Deus viu às vezes que você disse eu te amo de um lado e não teve eu te amo do outro. Deus viu às vezes que você fez uma festa lá na tua igreja e só veio gente de fora porque os de dentro não te honrava. Deus viu. Deus viu às vezes que você saiu no sol para vender coisas, para comprar as coisas que você hoje tem, e alguém tentou roubar. Deus viu. Deus viu às vezes que você deixou de ir para festas para estudar a palavra, sonhando em ser um pregador. Aí hoje você diz: não quero mais o ministério. E Deus está dizendo: está velho demais para desviar. Você aprendeu a ser tão crente que até quando não quer ser mais crente, você é crente de tão teimoso que é. Deus viu. Deus vê quando você entra aqui e diz: quer saber? Não quero mais saber de igreja não, mas de acordo com o culto, daqui a pouco o louvor, você levanta a mão e diz: glória a Deus. Não consegue mais. Você investiu muito. Você investiu coisa que o dinheiro não paga. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: você investiu tempo. E o banco retorna dinheiro, mas só Deus compensa tempo. Olha lá. Eu vou repetir: o banco restitui dinheiro, mas só Deus tem o poder de compensar tempo. E Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: o que eu não restituir, eu vou compensar. Eu sou o teu seguro. Eu vi a quantidade de festas que você deixou de ir para me servir. Eu vejo há quanto tempo você guarda a sua virgindade, acreditando num casamento. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: eu sou o teu seguro. Eu vi o que você teve que aguentar. Aí você quer ver o que me irrita? Está clamando há 10, 15 anos por uma coisa, por alguém. Tem mulheres aqui chorando por maridos, por filhos. Essa aqui é uma das partes que mais me aborrece. É uma mulher que está pagando preço de oração há anos para Deus salvar um homem. 10 anos, 15 anos orando. Aí um dia ela diz assim: cansei. Aí larga o homem e bota para fora. Não dá um ano, ele casa de novo. Não dá um ano e um mês, ele se converte. Não dá um ano e 4 meses, o pastor leva ele a obreiro. Não dá 2 anos, ele lê a Bíblia, consagrado evangelista. Não dá 3 anos, o cabra já é pastor, cheio do Espírito Santo. Você acha que foi a novinha que chegou agora que resultou isso na vida dele? Foi a velha de guerra lá, ó, que comeu o joelho na oração e agora deu de bandeja para novinha. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diz: lá em casa não. Lá em casa eu pago, eu recebo. Eu semeio, eu colho. Eu caminhei longe demais para desistir agora. E essa empresa, esse sonho que você tem, fez sociedade, desfez sociedade. Nego entrou com você, saiu e você continuou. Ai, essa empresa, você está carregando essa empresa demais para deixar a frustração dar ponto final nessa história.
Deus trouxe gente aqui para dizer: você investiu demais, para sair sem nada agora. Deus trouxe gente aqui para dizer: você não vai parar o processo do investimento, porque você investe há tanto tempo que até o que não valia nada agora tem valor inestimável. Aprende uma coisa: pode não ser importante para mim, pode não ser importante para ele ou para ela, mas se é importante para você, é importante para Deus. Camila, mas depois disso tudo o cinto ainda sai podre? Sai. Calma, não me apedreje. Você está mandando eu investir para ver o cinto podre? Tô. Porque você leu o texto comigo e você lembra. Botou o cinto na rocha como estava. E quando o cinto saiu, podre para nada mais prestava. Aí o Senhor diz assim: do mesmo modo farei apodrecer Jerusalém? Não. Do mesmo modo farei apodrecer a casa de Judá? Não. Olha o que está escrito. Assim disse o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer o orgulho de Judá. Quem apodrece não é Judá, é o orgulho que está nela. E do mesmo modo farei apodrecer a altivez de Jerusalém. Deus está dizendo: Jerusalém fica, o orgulho é que sai. Camila, agora não entendi nada, vai entender. Deus está dizendo: bota o cinto do jeito que ele tiver e deixa que eu tiro o que não puder ficar. Coloca ele na rocha e deixa que eu faça a obra. Quem tem alguma causa ou alguém para esconder na rocha hoje aqui agora, fica de pé em nome de Jesus. Vem ministério de louvor. E que ministério de louvor maravilhoso. Maravilhosos. Benditos do Senhor. Igreja, vocês são benditos do Senhor. Nós vamos fazer algo aqui. A palavra do Senhor diz assim: crede em Deus e estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis. Eu não vim aqui cumprir agenda, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho nem saúde para isso. Eu venho aonde Deus me envia para cumprir um propósito. E se não tiver propósito, eu digo: Deus, não deixa eu chegar lá. Quebra uma perna minha, um braço meu. Não deixa eu tomar tempo do povo e nem o povo tomar um tempo que é meu. Se houver propósito, me leva lá, Deus. Eu estou aqui para cumprir um propósito de Deus. Existem pessoas hoje aqui que a sua circunstância de vida diz assim: vai morrer, vai quebrar, vai divorciar, ministério vai declinar. Só que você não parou numa conferência de intercessores à toa. A gente está aqui intercedendo. E durante todo o culto você pode não ver, mas sabe o que esse povo aqui está fazendo? Cavando pela tua vida, cavando um lugar de misericórdia, cavando um lugar para te incluir no propósito de Deus. Nós temos aqui muitos homens e mulheres de Deus que, assim como Jeremias, estão cansados de investir e não ver retorno. E tudo o que queriam ouvir da parte de Deus hoje é: para! Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: continua! Porque eu vou trazer segurança e garantia ao investimento que você tem feito, seja ele de oração, seja ele do que for. Agora, há um terceiro grupo de pessoas aqui nessa noite, e eu quero me dirigir especificamente a eles agora. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Camila, no altar de Deus é estreito, mas é aqui que Deus te quer. Como é que vai funcionar? Presta atenção. Não venha antes de eu dizer qual é a condição. Vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus gente que está afastado dos caminhos do Senhor. Vai ver, estava ou está ainda até na prática de um erro.
Só que você desenvolveu a seguinte coisa na sua mente: depois que eu me consertar, eu vou. Porque quando eu me consertar, eu vou para Jesus. E aí você nunca vem. E não é porque você não quer se consertar, mas é porque você não entendeu quando Jesus disse assim: sem mim, nada podeis fazer. Você não se conserta para vir, você vem para Deus te ajudar a consertar. Ai não, Camila, eu não posso ir do jeito que eu estou. Quando eu casar eu vou. Eu não estou perguntando se você é casado, eu estou perguntando se você quer se decidir ao lado do Senhor. Não, Camila, que eu tenho uma situação tico-tico no fubá. Vem você, o tico-tico e o fubá. Não, Camila, minha vida está um rolo. Vem você, a pipa e a rabiola. Não, Camila, meu problema é mais grave. Eu estou aqui, ó, com 10 gramas de uma paradinha que eu vou usar ainda hoje. Sou dependente. Se hoje você colocar sua dependência no Senhor, você pode vir com as tuas 10 gramas. Vem com as tuas 10 gramas. Se o fornecedor estiver aí, pergunta se ele quer vir também. Eu não vim bonitinha igual eu estou, não. Vem não. Não tive a alegria de nascer num lar cristão. Eu vim com meio palmo de uma samba canção, barriga de fora, camisete do piu-piu cor neon, rosto todo emelecado. Quarta eu ia para a doutrina, sábado eu ia para o baile. Pensa eu no baile funk. Domingo eu ia para o culto. E eu dizia assim: Senhor, eu só não vou entregar minha vida para Ti, porque o Senhor sabe que hoje eu estou na igreja, mas no sábado eu vou para o baile. Eu dizia, Senhor, me desculpa, eu Te amo. Olha o que eu dizia assim: mas eu não consigo ser crente. Aí um dia o Senhor me disse assim: não, o que você não consegue é ser ímpia. Não, Senhor, eu não consigo ser crente, sabe por quê? Eu fico com um pé aqui e outro lá. Aí o Senhor disse: é por isso que eu digo que o que você não consegue é ser ímpia. Porque se tu conseguisse ser ímpia, tu ficava com os 2 pés lá. Mas quando a coisa aperta, é meu nome que você chama. Quando você precisa, é na minha casa que você vem. Era um jeito de Deus dizer assim: você me ama. Aí você diz: não, Camila, eu vim porque eu gosto, mas eu não sou crente. Tu é crente. Não, Camila, eu não sou. É crente. Vou te provar que tu é crente. Conhece o nome de um monte de santo, mas quando a coisa aperta, chama o nome de um só. Ainda é fervoroso. Há poder no nome de Jesus. Tu é crente, menino. Não, Camila, eu não sou crente, não. Eu tenho temor, meu irmão. Até os crentes batizados, lavados e remidos, vez ou outra olha para o relógio e diz: eu tenho que ir embora. E o desviado está aqui dizendo: eita, que Deus me pegou hoje. Tu é crente. Camila, como é que eu sou crente e você vai me chamar a salvação? Porque ser crente não é ser salvo, mas ser salvo fará de você um bom crente. Crê que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens? Creio. Eu sei que você crê, senão você não estava aqui. Crê que Deus enviou o mundo para remir os pecados do homem? Creio. Crê, porque quando você precisa é a Ele que você ora. Crê que em breve Ele voltará? Creio tanto, Camila, que nem abro no Apocalipse, porque sinto medo. Tu é crente. Agora, para ser salvo, não pode ficar aí no lugar dizendo: eu não vou aí na frente não, Camila, porque Deus sabe, mas não concorda. Porque não foi Camila, nem pastor e nem igreja evangélica que inventou isso. Olha para mim, foi Jesus que disse assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Por favor, ouça isso. Ele diz assim: mas aquele que se envergonhar, ele diz aquele que não crê, porque o problema não é falta de fé, é excesso de vergonha. É gente que crê em Deus, mas não vem fazer aliança com Deus, não porque não tem fé, não vem porque tem. Aí você diz: Camila, e daí eu ter vergonha? E daí que a Bíblia diz que os tímidos não verão a Deus. Camila, mas você está falando o quê? Da minha personalidade? Não, Deus não está falando de quem fica com a bochecha vermelha. Deus está falando de quem tem uma fé verdadeira do lado de dentro, mas por vergonha não bota ela para fora. Deus está dizendo:
Você fala comigo lavando louça. Fala comigo dirigindo o carro. Quando você quer que a porta se abra, você não faz simpatia, você faz campanha. Deus diz assim: até quando você vai ter um relacionamento comigo e na hora de me apresentar para as pessoas vai fingir que não me conhece? Deus está dizendo: até quando você vai pensar que pode se relacionar comigo como se eu fosse o teu amante? Está na hora de fazer compromisso com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Sempre dizem que a porta é estreita, e é verdade. Mas você não tem que olhar que ela é estreita, você tem que olhar que ela está. Quando você chega perto de Deus, como você está, se tiver no erro, se tiver o vício, quando você chega diante de Deus como você está, não é Deus que fica pecador, é você que começa a ser liberto. Quando o viciado chega perto de Deus, não é Deus que fica viciado, é você que começa a ser livre do mal. Quando o leproso chegava perto de Jesus, não era Jesus que ficava com lepra, era o leproso que começava a ficar limpo. O mundo diz: quando você se consertar, você vai. Deus te diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele não disse: eu vos julgarei, porque o tempo é de misericórdia. Ele disse: eu vos aliviarei. Então presta atenção.